Santo é o nome do Senhor. Momento como esse não voltam mais. E eu creio fielmente que momentos melhores do que esse só no céu, onde nós poderemos ter essa alegria de poder louvar ao Senhor Jesus Cristo com tanto gosto, com tanto anseio. Quando Deus usa servos, e lá Ele estará usando anjos para ministrarem. Nós temos que pensar nisso. O que nos aguarda são momentos de muitas glórias na presença do Senhor. Eclesiastes capítulo 5, somente o verso 1. Guarda o pé quando entrares na casa de Deus. Chegar-se-á para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolo, pois não sabem que fazem mal. Senhor Jesus Cristo, Deus de poder, Deus de graça, Deus de misericórdia. Tu sabes, Senhor, a condição que eu me encontro. Tu conheces o meu coração, a minha vida. Tu conheces tudo neste lugar, Senhor. O coração de cada irmão, de cada irmã que está aqui, Senhor. E Tu sabes o que cada um de nós precisa, Senhor, para poder Te agradar e fazer a Tua vontade, Senhor. E a única coisa que eu quero, Senhor, neste momento, é pedir que seja feita a Tua vontade na minha vida. Deus, pedir, Senhor amado, que seja feita a Tua vontade na vida da Tua igreja. E que a oportunidade que o Teu Espírito Santo me concede de estar aqui, Senhor, seja, Senhor amado, para a Tua honra, para a Tua glória. Deus, eu Te peço, Pai, em nome de Jesus, unge os meus lábios, Pai, a minha mente, o meu coração. Dá-me, Senhor amado, a convicção do Espírito Santo, Senhor amado. Que não seja palavra de homem nenhum, mas seja unicamente a Tua vontade, Senhor, através da unção do Teu Espírito Santo neste lugar. Deus, em nome de Jesus nós Te pedimos, esteja conosco, continua conosco, Senhor, e nos abençoe pela Tua misericórdia. Amém. Sentai-vos, irmãos. É muito bom estar aqui e poder desfrutar desses momentos na presença do Senhor nosso Deus. E saber que o Senhor Jesus Cristo está no nosso meio e recebeu o nosso louvor, recebeu a nossa adoração. Lugar de adoração é o tema da mensagem que o Senhor colocou no meu coração para nós nesta noite. O que é lugar de adoração para você? Quem pode me ajudar? Ezequiel? Samuel? Onde você está? Adiles? Onde Deus está? Fala, irmã Cida. Ergueu a mão, pode? Amém. São vários, são muitos os lugares de adoração. Basta você, como servo do Senhor, tomar posse desta
liberdade que o Senhor te deu de ser chamado templo do Espírito Santo de Deus e honrar esse chamado. Honrar este querer de Deus, que o nome dele seja representado através da adoração aonde você estiver. Mas um dos lugares de adoração que nós encontramos na palavra de Deus é o templo, é a igreja do Senhor nosso Deus. Isso foi desejo do Senhor nosso Deus desde o princípio, desde o começo da história. Mais especificamente, quando ele chama Moisés e dá a Moisés a determinação, dá a Moisés o poder de palavra de um Deus para poder ir para diante de Faraó e dar o recado e dizer que Deus deseja que o seu povo seja livre. A história começa ali. A história de uma nação livre, de um povo separado, para verdadeiramente adorar o Senhor Jesus Cristo em liberdade. Todos conhecem a história. Todos sabem, decore salteado, como foi o embate entre Deus e o diabo, representados nas pessoas de Moisés e de Faraó. E todos sabem, com alegria, qual foi o desfecho final da história. O povo de Deus livre. O povo de Deus liberto e em condições de poder adorar ao Senhor nosso Deus. Não mais como escravos, mas como livres. Porque a adoração, como nós ouvimos em uma mensagem, não foi feita para escravos, mas foi feita para pessoas livres. E o presbítero Adinel ontem, na sua ministração, lembrava do povo de Israel, quando lhes pediam que cantasse, eles respondiam o quê? Como poderemos cantar se não estamos nas nossas terras? Se não temos liberdade, não temos alegria para cantar. Estamos aqui como presos. Que motivação existe em cantar? Então, quando Deus dá a ordem a Moisés, esse é o desejo do coração de Deus, de ter o seu povo livre para adorá-lo. E na sequência da história, Deus querendo ter para si um lugar santo de adoração, lembra-nos o presbítero Edivaldo, manda que Moisés construa um tabernáculo. Manda que Moisés construa um lugar que representaria a pureza e a santidade necessária para aqueles que se prontificassem a ser adoradores de Deus. E você vai ler essa história lá no livro de Êxodo, a partir do verso 25, quando diz assim: disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que me tragam oferta de todo homem cujo coração o mover para isso. Dele recebereis a minha oferta. Esta é a oferta que dele recebereis: ouro, prata e bronze, o estofo azul, a púrpura, o carmesim, o linho fino e pelo de cabras, pele de carneiros, tinta de vermelho e peles finas, e madeira de acácia, azeite para a luz, especiaria para óleo de unção e para incenso aromático, pedras de ônix e pedras de engaste, para a estola sacerdotal e para o peitoral, e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Esse era o desejo de Deus. Essa era a vontade de Deus. No princípio de tudo. E nós vamos fazer aqui uma visita em várias situações onde a gente encontra na palavra de Deus a questão templária, a questão do templo. Onde Deus age no meio do seu povo
para que se tenha um lugar de adoração. Seguindo a nossa viagem, nós vamos parar lá em 2 Samuel, no capítulo 7, no verso 1 e no verso 2. 2 Samuel, no capítulo 7, no verso 1 e no verso 2. Diz assim: Sucedeu que, habitando o rei Davi em sua própria casa, tendo-lhe o Senhor dado descanso de todos os seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natã: Olha, eu moro em uma casa de cedros, e a arca de Deus se acha numa tenda. Disse Natã ao rei: Vai, faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Davi tinha acabado de, com muita festa, muito júbilo, muita alegria, ter restituído a arca do Senhor nosso Deus e trazido. E eis que ele está no seu palácio, na sua casa, construído da melhor forma, das melhores madeiras, dos melhores materiais. E eis que ele olha para fora e o que ele vê? A tenda, uma tenda. E no seu coração arde o desejo de construir para a arca do Senhor, para aquilo que tinha de mais santo naquele momento para o povo de Deus. Um lugar digno, onde o povo pudesse adorar e reverenciar o nome santo do Senhor nosso Deus. Nós conhecemos a história e sabemos que Deus não permitiu que Davi construísse. Não foi de Davi este direito de construir o templo do Senhor nosso Deus. Mas Davi, com muita alegria, com muita satisfação, ele arrecadou todos os materiais possíveis e imagináveis e necessários para que o templo do Senhor Deus fosse construído, para que o nome do Senhor Jesus Cristo tivesse um lugar digno onde pudesse ser reverenciado, onde pudesse ser adorado. E o nosso passeio, ele continua, nossa viagem, ele continua, e nós vamos um pouquinho mais à frente, e nós vamos lá no livro de 2 Crônicas. Nós vamos lá no livro de 2 Crônicas, no capítulo 15, no capítulo 7, versos 15 e 16. O que nos diz ali? Salomão é o escolhido por Deus para construir o templo. E Deus deixou isso bem claro para Davi. Não vai ser você, mas vai ser teu filho. Mas a minha casa não deixará de ser construída. A minha casa não deixará de ser construída, eu terei o lugar para adoração. E nós conhecemos que por Salomão ter sido escolhido por Deus para esta missão tão nobre, ele fez com todo esmero, ele fez com todo denodo. E o que o Senhor Deus fala sobre aquela casa, o que o Senhor Deus fala sobre aquele lugar? Porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Essa é a vontade do Senhor para aquele lugar tão nobre. Deus, Ele não deixa se perder, Ele não deixa ficar no esquecimento o seu grande desejo de ter um lugar para ser louvado, para ser adorado. E o templo está construído, o templo foi elevado, o templo foi edificado, e nós conhecemos que na inauguração desse templo, a glória do Senhor tomou conta,
A casa se encheu de fumaça, de forma que ninguém podia entrar e ninguém podia sair. Tamanha era a satisfação do Senhor de ver a alegria do seu povo em ter um lugar de adoração. Onde todos entravam, onde todos louvavam, onde todos podiam exaltar o nome santo do Senhor nosso Deus. Mas a história continua um pouquinho mais à frente, e nós sabemos que tudo aquilo que com tanta satisfação, com tanto amor, com tanto carinho foi construído, por determinados momentos, se destruiu, se desmanchou, se pôs por terra, pelo pecado do povo, pela iniquidade do povo, pela falta de zelo, pela falta de esmero, pela falta de consideração para com a casa do Senhor, tudo o que se construiu foi destruído. Mas nós encontramos, para a nossa alegria e para a glória e honra do nome santo do Senhor nosso Deus, que em todas essas situações o Senhor levantou homens dispostos, homens com coragem, homens com convicções de enfrentar reis, enfrentar poderosos, para que o nome do Senhor Deus fosse glorificado e para que a casa do Senhor, que com tanto gosto foi construída, se reedificasse, para que o povo tivesse um lugar de adoração e de exaltação ao nome santo do Senhor nosso Deus. E nós vamos parar na nossa viagem, lá no livro de Esdras, no capítulo 3, a partir do verso 8 e 13, que é um trechinho de toda essa história, é um trechinho de tudo o que acontece aqui neste livro, que você pode ler na sua casa, mas nós destacamos esse pedacinho aqui do texto, para que possamos entender o tamanho da alegria que o Senhor nosso Deus tem de ver o seu povo reunido e de ver o seu povo lutando para ter um lugar de adoração, para ter um lugar onde o seu nome seja exaltado. No 2º ano da sua vinda à casa de Deus em Jerusalém, no 2º mês, Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesuá, filho de Josadaque, e outros seus irmãos, sacerdotes e levitas, e todos os que vieram do cativeiro de Jerusalém, começaram a obra na casa do Senhor, constituíram levitas da idade de 20 anos para cima, para a superintenderem. Então se apresentaram Jesuá com seus filhos e seu irmão, Cadmiel e seus filhos, os filhos de Judá, para juntamente vigiarem os que faziam a obra na casa de Deus, bem como os filhos de Enadad, seus filhos e seus irmãos, os levitas. Quando os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, apresentaram os sacerdotes paramentados e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos para louvarem o Senhor segundo as determinações de Davi, rei de Israel. Cantavam alternadamente, louvando e rendendo graças com estas palavras: Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com altas vozes, louvando ao Senhor por se terem lançado os alicerces da casa. Deus se alegra, o Espírito Santo se alegra dos seus filhos terem um lugar onde podem exaltar e engrandecer o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Nós não vemos aqui uma glorificação por um templo já edificado. Nós vemos aqui uma glorificação por algo que começa a sua construção. E para nós que somos saudosistas, né, Ezequiel? Osias, nós vamos lá no passado. E nos lembramos do culto que foi feito exatamente neste lugar, quando se lançou aqui uma pedra fundamental, e foi um culto maravilhoso nesta esquina aqui. E nós olhávamos para aquele templo de madeira que estava ali, já caindo e tremia quando o louvor acontecia. As estruturas já não aguentavam mais, e era grande a alegria deste povo por ver o início desta obra que hoje nós temos para poder louvar e exaltar o nome santo do Senhor nosso Deus. A história continua, a história se repete e vem para os nossos dias com certeza, com convicção. Então a nossa alegria deve ser todos os momentos, em todos os instantes,
de termos aqui uma casa onde nós podemos louvar e exaltar o nome santo do Senhor nosso Deus. Deus separou este lugar para a casa de oração. A história continua. A história continua. Na nossa viagem nós continuamos. E nós vamos lá para o livro de Isaías, no capítulo 6. Uma história contada em verso e prosa, uma história usada por muitos pregadores. Isaías dentro do templo. No ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre o alto e sublime trono. E as abas de suas vestes enchiam o templo, serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim que estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de vir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai, e diz a este povo: ouvi, ouvi, e não entendais. Vede, vede, mas não percebais. Quando nós nos dispomos a adentrar por aquelas portas e verdadeiramente reverenciar o nome santo do Senhor nosso Deus, como Isaías reverenciou, os anjos de Deus descem do céu e fazem obras inimagináveis que muitas vezes nós não podemos ver. E entre uma destas grandes obras é nos convencer do nosso pecado, do nosso erro, da nossa insignificância, quando estamos diante da presença de Deus. E fazerem-nos ver que muitas das vezes nós precisamos descer do nosso pedestal e curvar a nossa cabeça e jogar o nosso rosto ao chão e entender que neste lugar habita Deus, que neste lugar mora Deus, que é a casa onde tem Ele o maior prazer de receber os seus filhos, de receber pessoas aqui de todos os tipos, com todas as condições, com todas as necessidades, e a cada um, a sua misericórdia imensurável, o seu amor incalculável, é capaz de conhecer e de entender e saber o que cada um de nós precisamos, por estarmos diante da presença dEle. Deus tem estado neste lugar em todos os cultos que nós fazemos. Deus tem habitado aqui em todas as condições, em todas as situações. Mas o que nós precisamos, sendo nós privilegiados de participarmos dessa história de como nós vemos, vem lá do princípio. Vem lá do Egito. De Deus querendo um lugar para que o seu povo honre o seu nome, glorifique o seu nome, exalte o seu nome. O que nós precisamos entender é o que Isaías entendeu, que nós somos pessoas, somos pecadores, somos falhos, e muitas vezes mesmo estando na presença do Senhor nosso Deus, nós não nos tocamos de que nós precisamos nos consertar e nos regenerar para que o Senhor Deus possa verdadeiramente nos usar.
Muitas vezes nós entramos e saímos aqui por cultos e mais cultos. É domingo, é sábado, é quarta, é segunda, é o dia que formos convocados, nós estamos aqui. Mas todos os cultos são as mesmas coisas. Algo está errado. Porque o que diz a palavra? As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Cada culto é uma bênção. Cada reunião é um poder. Cada reunião é uma atividade do Espírito Santo no nosso meio. E por que isso não nos atinge? Por que isso não nos afeta? Por que isso não faz diferença na nossa vida? Porque qualquer coisa, por mais insignificante que seja, rouba a nossa atenção para aquilo que o Espírito Santo de Deus está fazendo neste lugar. O que nós precisamos, muitas vezes, é entender o que Isaías entendeu, que ele estava na presença do Senhor nosso Deus, e como tal, ele precisava se humilhar, e ele estava na presença do Senhor nosso Deus, e como tal, ele precisava reconhecer os seus pecados, para que assim sendo, ele pudesse ser transformado pela glória que estava presente naquele lugar, e a glória que estava presente naquele lugar, é a glória que nós vimos aqui nesta noite, quando ministrávamos, quando éramos ministrados através do louvor. O que fez de diferença isso para mim? O que fez de diferença isso para você? Até que ponto do céu isso nos levou? Até que ponto mensagens maravilhosas como nós temos ouvido, visto e ouvido aqui, tem atingido a nossa vida, tem atingido os nossos corações? Por que coisas tão básicas têm afetado a nossa adoração? Coisas tão insignificantes, como o desejo de dar uma passeada lá fora sem ter o que fazer. Como o desejo de ficar trocando uma mensagem ou saindo correndo, como nós vimos ontem, para atender o celular ali na porta. Por que coisas tão insignificantes têm roubado a nossa adoração? A história de Deus continua. E ela não vai parar aqui. Ela vai até o céu. Ela vai até o céu. E aonde nós queremos chegar? Se muitas vezes nossos joelhos não têm forças para ficar 1 segundo, ou 2 segundos, 3 segundos dobrados. Que muitas vezes temos aproveitado para ajoelhar, e ajoelhado, já que ninguém nos vê, de cabeça baixa, conversar com o nosso irmão, com o nosso amigo que está do lado. Será que o que acontece aqui, será que aquele que está entronizado aqui não faz nenhuma diferença? A história continua. E Deus toma atitudes para que se tenha uma adoração perfeita. Para que se tenha uma adoração que chegue até o trono dele. Nós vamos um pouquinho mais avante. Nós encontramos no livro de João, no capítulo 2, mais uma história que é muito conhecida, e essa história envolve Jesus Cristo. Jesus Cristo chega na sua casa e o que ele encontra? Uma baderna. Uma verdadeira ceasa. Um mercado de animais. E o que ele faz? Abaixa a cabeça. Não é comigo. Claro que é com ele. Claro que é com ele. Porque é o lugar onde ele era adorado como Deus. Onde o seu Pai amado era servido e exaltado. E as pessoas naquele momento tinham perdido todo o sentimento de reverência. E o que Deus faz? O que Jesus Cristo faz?
faz um chicote, a Bíblia chama de azorrague, e não fica uma pomba, não fica um bezerro, não fica um carneiro, não fica nada. E se cumpre a profecia. O zelo pela sua casa, Salmo 69. O zelo pela minha casa me consome. E Ele purifica o templo. E a história de Deus continua. Ela não parou lá. Ela vem até os nossos dias. E sabe, muitas vezes o que nós percebemos, infelizmente, é que nós estamos precisando de algumas chibatadas para entendermos verdadeiramente o lugar que nós estamos. Entendermos verdadeiramente o lugar que o Senhor nos colocou. E nós não viemos aqui à toa. Nós viemos aqui para adorar e exaltar o nome santo do Senhor nosso Deus. E o Espírito Santo tem falado ao coração dos seus servos. E eu confessava para o pastor Disseu hoje, eu dizia para ele: pastor, eu não estava na reunião, eu não sabia o assunto da reunião. E o que o Senhor colocou no meu coração para pregar é exatamente o que vocês conversaram. E até eu dizia para ele: eu estou com né, pastor? Eu estou com uma queimação no estômago. E eu vou chegar em casa e vou orar. De repente eu entrego a palavra para o Senhor. Eu não sei o que o Senhor está querendo quando levanta esse tipo de preocupação. Eu não sei quem o Senhor está querendo atingir quando através do Espírito Santo levanta esse tipo de preocupação. O que eu sei é que eu tenho que analisar a minha vida a partir do momento que eu decida sair da minha casa para vir para a igreja. O que eu vou fazer naquele lugar? O que eu sei é que eu como pai tenho que, ao sair da minha casa, ter a preocupação de saber aonde estão e o que estão fazendo os meus filhos. A Usana como mãe. O que nós sabemos, o que eu sei é que nós como diáconos, independente de uma escala, independente de qualquer coisa, temos que ver e estar atentos a tudo que está acontecendo ao nosso lado e entendermos que muitas vezes o culto está sendo atrapalhado e uma autoridade que foi nos dada pela imposição de mãos está sendo desrespeitada porque nós não temos coragem de nos movermos para que aquele atrapalho cesse em nome do Senhor Jesus Cristo. O Senhor dá missão a cada um. E a grande missão que o Senhor nos deu é de sermos adoradores. De sermos pessoas que têm alegria de estar diante da sua presença. De que quando entram por aquela porta, entendam que estão entrando no melhor lugar que se pode entrar. Que é diante da presença de Deus. E muitas vezes isso não tem significado nada. E o Espírito Santo de Deus tem movido o coração dos seus servos e nós temos convicção, nós temos certeza de que quando o Espírito Santo de Deus começa a agir, as coisas mudam, porque quem manda nessa igreja é o Espírito Santo de Deus, é Jesus Cristo, é o Deus Pai Todo-Poderoso, que colocou lá no princípio,
no coração do seu povo o desejo de ter um lugar para louvar e exaltar o nome santo do Senhor nosso Deus. E este é o lugar que o Senhor nosso Deus nos deu para exaltar e engrandecer o seu santo nome. Deus seja louvado pela sua atitude de reverência. Deus seja louvado pela sua atitude que você tem tido de chegar e se prostrar e conversar com o Senhor. Obrigado por me colocar aqui, obrigado por me dar esse direito, perdoa os meus pecados, me ajuda, me abençoa, me usa neste lugar, Senhor. Seja feita a tua vontade na minha vida. A única coisa que o Senhor quer é que nós tenhamos relacionamentos com Ele. Mas nós ouvimos aqui. Muitos são os lugares de adoração. Aonde eu estou, aonde o Neemias está, aonde o Samuel está, o Adnel está, o irmão Paulo está, aonde nós estamos, é lugar de adoração, porque nós somos templos do Espírito Santo de Deus. Mas infelizmente, muitas vezes, nós vamos e viemos aqui e refletimos aqui aquilo que nós estamos vivendo lá fora. Ou até mesmo dentro da nossa casa. Uma total indiferença para a grande missão e a grande alegria que Deus nos deu, que o Espírito Santo nos deu, de sermos chamados de seu templo. Que alegria, que satisfação. Mas muitas vezes nós temos trocado isso por pouca coisa. Temos deixado isso de lado por pouca coisa. E sabe o que muitas vezes acontece? A gente reflete aqui dentro aquilo que a gente vive lá fora. E são nesses momentos que nós precisamos entender que o Espírito Santo de Deus está aqui para promover, através do poder do nome santo do Senhor Jesus Cristo, quem sabe, uma necessária transformação da nossa convicção de que nós estamos no lugar de adoração, separado por Deus. Eu encerro essa palavra com uma ilustração que eu li. Um amigo convidou um outro amigo seu para vir à igreja. Veio, assistiu o culto, e no outro dia, quando ele chegou no seu trabalho, ele foi todo ansioso conversar com seu amigo e perguntar o que ele tinha achado da igreja. E ele respondeu: bonita a sua igreja, cheia de gente, animada. Palavra bonita, só que eu fui roubado na sua igreja. Ele se assustou. Como assim roubado? Penso eu que na minha igreja só tem crentes. Como que você foi roubado dentro da igreja? Por que você não me falou lá na hora? Eu teria conversado com o pastor, com os líderes da igreja, e nós fecharíamos a igreja e iríamos descobrir aonde que estava o que roubaram de você. Não. O que roubaram de mim não é palpável. E eu sei quem roubou de mim. Você sabe? Então me fala. Eu vou conversar com o pastor e a gente vai resolver isso aí. Eu sei. Sabe quem roubou de mim? Foi uma pessoa que entrou e saiu da igreja 5 vezes durante o culto e roubou a minha atenção. Ai, meu Deus, que vergonha. Não, mas tem mais. Não foi só ela. Teve uma irmã que quando ela entrou na igreja, eu sou homem, tenho carne, e a vestimenta dela me roubou a atenção. Foi mais um roubo que eu sofri na tua igreja.
Teve mais. Teve umas crianças com uns brinquedinhos, uns monstrinhos, que brincaram o tempo inteiro e muitas das vezes passavam por baixo das minhas pernas para buscar os monstrinhos que iam longe das suas mãos. E aquilo me roubava a atenção. Mas eu tive mais um furto. O número de pessoas que entraram atrasado na tua igreja e que passavam e faziam questão de sentar nos primeiros bancos. Como se isso fosse normal. Foi mais um roubo que eu sofri. E para encerrar, quando eu saí lá fora, o que eu esperava? Um povo alegre e jubiloso por ter saído da presença do Senhor nosso Deus. Mas o que eu ouvi? O que mais se falava eram exatamente de coisas que nada tinha a ver com o que tinha acontecido lá dentro. Essa foi a minha experiência na sua igreja. Eu me senti roubado. Se Deus me permitir, um dia eu voltarei lá. Mas infelizmente, posso voltar com essa convicção de que as coisas serão do mesmo jeito. Todos temos o direito de fazer o que quisermos dentro da casa de Deus. Mas a única coisa que não temos é o direito do próximo, do irmão que está do nosso lado, adorar ao Senhor nosso Deus. Que Deus seja louvado. Ministério de Louvor, por favor.